Pessoal, hoje nós vamos continuar falando aí, ó, só que hoje nós vamos iniciar a nossa correção a partir de duas questões aí. Essas questões foram anuladas. Professora, eu não consigo aceitar a anulação dessas questões. Pessoal, a anulação beneficia todo mundo. Então, se você havia marcado o gabarito de acordo com a banca, maravilha, não mudou sua nota. Agora, o pessoal que havia errado essa questão, teve aí uma mudança. Por quê? Porque agora tem aí uma pontuação em relação a essas duas questões. Então, as duas questões foram anuladas. Então, vamos ler a questão, nós vamos resolver a questão e eu vou falar para você e explicar por que essas duas questões, uma do PEPS e a outra da média, foram anuladas. Mas vamos seguir aí, pessoal. Então, vamos começar aí. Esse texto, ele é um texto referente, só que a minha mesa hoje aqui não ficou boa. Não ficou boa, não. Pera ainda que nós vamos dar um jeito aqui de arrumar a mesa aqui, porque tem muito equipamento aqui. E aí eu estava agorinha em uma reunião, gente. Aí era outros equipamentos lá para reunião, aqui para nossa aula é outro. Então vamos lá, mas vai dar certo. Vamos aí, pessoal, questão então. Deixa eu puxar aqui para poder não... Aí eu puxo a mesa aqui para poder a gente começar. Vamos lá. Questão aí, ó, que trata do PEPS e da média. Vamos ver o que diz, então, essa questão. Vou já ir marcando aí, ó, para facilitar aí o nosso entendimento. Agora o negócio marcador não quer funcionar? Vai. Vamos lá. Considere a situação hipotética a seguir para responder as questões 18 e 19, leia atentamente. Aí vem aí o comando, o que ele nos pede para ler, né? Em relação aí à história dessa CIA Alfa e Ômega. Então tem aí a CIA Alfa e Ômega, é uma empresa comercial que trabalha com revenda de materiais esportivos. No mês de dezembro, a empresa, então, ela tinha lá no mês de dezembro, ó, de 2022, a empresa mantinha estocados 300 pares de tênis flutuante, os quais têm o valor de custo de 135. Cada unidade cada unidade, e ele me deu, ó, o valor realizável líquido é de 125 para cada unidade. Considere que lá no dia 15/12 de 2022, a empresa adquiriu 400 pares da referida mercadoria e ela adquiriu pelo valor de 54 mil. Porém, aqui, ó, eu tenho o quê? ICMS incluso, com a alíquota interna de 12%. No dia 28, mediante a alta procura pelo modelo, a empresa procede a uma venda. E a venda foi de 500 pares desse tênis, pelo preço total de 85 mil. Porém, para nós, lá no controle de estoque, na ficha, eu não preciso ficar preocupada com relação do valor da venda. Eu teria que ficar se a questão for me pedir ali a receita de venda, alguma coisa ligada ao resultado ali, a DRE. Mas ao controle ali dos estoques, o que vai nos interessar é o valor de entrada dessa mercadoria. Perfeito até aqui, gente? Aí, olha só, ele me diz aí que a venda também foi com ICMS de 14%. Agora, vamos lá para o comando da questão. E eu já até deixei aí, ó, para facilitar para vocês e ele tá o quadrinho aqui para a gente fazer o controle. Ele pede qual é, aí ó, ele quer saber, com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que no dia 31/12 de 2022, o valor do estoque desse tênis, com base no PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, ele quer saber também o valor do custo da mercadoria, o CMV. Então, ele está te pedindo aí dois valores. Qual é o valor do estoque final e qual é o valor do CMV referente a esse tênis flutuante aí. Então, vamos voltar aqui. Pessoal, aqui tem dois itens que eu preciso que você tenha aí muita atenção.
Porque o primeiro deles se refere à questão do valor aqui dos estoques. Porque quando eu tenho um valor de custo, deixa eu pegar aqui a caneta, hoje tá... O sistema aqui não tá ajudando não, mas vamos lá. Aí, olha só, eu tenho, pessoal, um valor de custo aqui, ó. Qual é o valor de custo dessa mercadoria? O valor de custo dela é 135 mil. Então, esse 135 mil, ele está registrado lá dentro da conta ativo não circulante. Perdão, lá dentro da conta ativo circulante. E ele está registrado dentro dessa conta, lá numa conta chamada o quê? Estoque de mercadorias. E ele está registrado dentro do ativo dessa empresa na conta estoque. Por qual valor? Ele informou que ele tinha, ó, 300 pares de tênis ao preço de 135. Então, nós vamos ter lá no estoque dessa entidade 300 pares vezes R$135. Logo, a entidade vai ter um estoque aí de quanto de mercadoria? Nós vamos ter um estoque de 40.500. Então, nós vamos ter aí um estoque lá dentro da entidade por 40.500. Porém, só confirma para mim aí o valor se é isso mesmo. Ele informou que tem aqui, ó, o valor realizável líquido desse estoque. E ele está com valor realizável líquido de 125. E aí, quando eu pego valor de custo e valor realizável líquido, eu pego lá, ó, valor de custo e comparo com o valor realizável líquido. Dos dois, eu vou pegar o menor. Então, se eu tenho um valor contábil de 135 mil e eu tenho um valor realizável líquido de 125, qual é o valor que eu preciso valorar esse estoque lá dentro do meu balanço? Eu preciso que o valor desse estoque passe a valer 125. Logo, eu tive aí nesse período o quê? Uma perda, e eu preciso reconhecer essa perda dentro do balanço dessa entidade. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou menos uma perda. E a perda foi de quanto, pessoal? Ó, eu tenho um valor contábil de 135 e agora ele está valendo um valor realizável líquido de 125. Então, eu vou reconhecer uma perda no valor de R$10. Então, se nós pegarmos aí, eu vou ter aqui, ó, uma perda para reconhecer nesse estoque no valor de R$3.000. Agora, eu passo a ter um estoque de qual valor? O estoque passa a ter um valor aí, ó, de 37.500. E é esse valor que eu vou levar lá para o meu controle de estoque, lá para minha ficha. Eu quero saber se até aqui você está conseguindo me entender. Eu preciso que você entenda por qual valor que eu vou levar isso. Ah, professora, então eu vou levar lá para o controle de estoque o valor de 125. Exatamente, nesse momento sim. Então, vamos lá na nossa ficha. Então, eu vou colocar aqui, ó, que ele tinha de dezembro, ele tinha um saldo de 300 unidades, a qual valor? 125, que vai dar aí, ó, os 37.500. Quero saber, estão acompanhando aí? Estão conseguindo acompanhar? Vamos voltar lá na questão. Aí, olha só, depois, no dia 15 de dezembro, eles adquiriram aqui, ó, 400 pares de mercadoria. E essa mercadoria, ela foi adquirida por 54 mil. Porém, eu tenho aí o ICMS incluso. Se eu tenho o ICMS incluso da mercadoria, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar tirar o valor do ICMS, porque esse percentual do ICMS eu vou lançar lá como um direito, lá na conta ICMS a recuperar. E vou trazer para o meu controle de estoque somente o valor líquido da mercadoria, sem o ICMS. Então, nesse caso aí, pessoal, como que nós vamos fazer o cálculo do ICMS? Eu tenho aí, ó, o ICMS, o valor da mercadoria foi de quanto? Vamos melhorar aqui. O valor da mercadoria foi 54 mil. Então, eu tenho aí uma mercadoria
pelo valor de 54 mil. Só que desses 54 mil aqui, ó, nós vamos ter que diminuir o quê? O ICMS. De quanto? 12%. Ó. Menos 12%, nós vamos ter aí, ó, quanto? Eu vou ter um valor de estoque sem o ICMS no valor de, fala aí para nós, 40 aí. O meu aqui deu 47.520. Confere. Isso, 6.400, 12% do ICMS. Mas se eu pegar os 54 menos os 12% aqui, ó, que vai dar o valor que o Erivelto colocou ali, ó, 6.480. Então, se eu pegar 54 menos 6.480, nós vamos encontrar os 47 mil. Pessoal, qual é o valor que eu vou levar lá para o meu estoque? Então, eu vou levar por esse valor. Porém, eu vou pegar aqui, ó, os 47.520 e vou dividir pela quantidade. Foi quantos pares? Foram 400 pares. Então, nós vamos dividir por 400, nós vamos encontrar um custo unitário aí de quanto? Custo unitário de R$ 118,80 por unidade. Confere? Então, vamos levar. Então, eu vou levar lá, ó, 118,80 vezes 400 pares, que vai dar 47.500. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui. Isso daqui foi em qual data, pessoal? Foi na data do dia 15. Olha aí, já tá até esquecendo, é a minha data, dia 15 do 12. 15 do 12. Eu tenho uma entrada aqui, ó, de 400 pares, né? 400 pares a 118,80. Ao valor total lá de 47.500. 520, né? Vamos ajustar aqui. 47.520. Qual vai ser o nosso saldo, pessoal? Eu vou deixar separado. Por quê? Porque essa ficha aqui, nós estamos trabalhando com o PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu vou precisar deixar separadinho uns 300 mil e vou deixar separadinho uns 400. E eu passo a ter aqui, ó, 300 unidades a 125 e 400 unidades a R$ 118,80. E aqui eu tenho 37.500 no total e o total 47.520. Até aqui tá tranquilo aí, gente? Agora, vamos voltar lá na questão. Por quê? Ele falou que no dia 28 do 12, ele vendeu 500 pares dessa mercadoria. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? O que nós vamos fazer? Eu vou precisar ir lá, vou lá no controle de estoque, ó, para vocês verem. Eu vou vir aqui e vou dar baixa nessa venda. E vou dar baixa na venda de quantos pares? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu vou dar baixa aqui, ó, em 300 unidades. E mais quanto aqui? 250. Certo? Os 300, eu ia dar baixa pelo qual valor? 125. Então, no primeiro gabarito, no gabarito preliminar, que a banca liberou, ela colocou esse 125. Porém, gente, como que eu vou vir aqui no meu estoque e vou baixar esse estoque pelo valor de 125, se eu tenho uma perda reconhecida? E aí, nesse caso, se nós pegarmos o valor aqui total, ó, da venda e dividir pela quantidade vendida, vocês vão ver que essa perda que ele havia reconhecido, ela foi revertida. Então, eu preciso fazer aqui uma reversão de perda, porque ele pensou que ia vender por 125, só que ele conseguiu vender pelo 135. Então, eu não vou lançar lá na saída pelo 125, porque antes de eu fazer esse lançamento, eu preciso fazer uma reversão desse valor. Então, tá vendo aqui que eu tenho uma perda reconhecida? E aí, se eu reconheci uma perda lá como despesa, agora eu vou reverter e devolver
parte desse valor para dentro do meu estoque. Só que como ele vendeu 550 pares e nós estamos trabalhando com PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, o que vai acontecer? Eu vou fazer a reversão total dos R$3.000. Então, nesse caso, quando a banca liberou o gabarito, ela esqueceu que tinha aqui, ó, uma perda reconhecida lá dentro do estoque dessa mercadoria. E agora eu precisei fazer essa reversão. Eu quero saber de você se você conseguiu entender a questão da reversão. Ah, professora, então, se reverteu, eu fiz essa reversão, na saída eu não vou lançar pelo custo de 125. Valor realizável, não, você vai lançar pelo valor de custo, porque nós fizemos a reversão. Então, nesse caso, eu vou trazer aqui, ó, na hora da baixa, eu não vou trazer pelo valor de 125. Eu vou até mudar aqui a cor da caneta. Eu não vou trazer pelo valor de 125. Nós vamos trabalhar aí com qual valor? Ó, 125, nós vamos trabalhar com 135. Então, na saída, eu vou dar baixa aqui, ó, por 135 mil. Porque ele havia reconhecido uma perda que foi necessário fazer a reversão. E aqui, eu risquei o lugar errado, é aqui, né, gente? Embaixo, mas vamos lá. E aqui, eu vou ter 250 unidades de 118,80. Quero saber de vocês, se vocês conseguiram compreender essa questão aqui, porque essa questão foi meio confusa, gente. Era uma questão que até o examinador se confundiu depois no gabarito. Quanto mais nós, né? Então, aqui, ó, eu tirei, esses 300 saiu, e desses 400 saiu 250. Aí, agora, qual que vai ser o nosso cálculo aqui, pessoal? Fala aí pra nós. Isso mesmo, Erivelto, 135. Então, aqui, ó, eu vou passar a ter um estoque aqui, ó. Deu qual valor aqui na saída? 40.047. Não. 37.500. Vamos fazer o cálculo aí. Eu não tô com o valor aqui. Não tô com o valor. Deixa eu ver aqui. Nós fizemos aqui, né? Ó, 300 vezes 135, 40.500. Então, nós vamos baixar lá do estoque por esse valor, 40.500. E aqui vai dar quanto, pessoal? 118 dá 29.700? Só confere para mim. Perfeito. Qual é o saldo final? 400 menos 250, ele ficou com saldo, ó, de 150. 150 vezes 118,80, ele ficou com estoque final de 17.820. Nesse caso, ele pergunta, ó, qual o valor do estoque final. O estoque final dele ficou aqui, ó, já tem gabarito, letra A ou letra B. Porém, o estoque aqui, ó, quando eu vou calcular o CMV, eu vou ter, vai me dar um total aqui, ó, de 70.200. Logo, não tenho, ó, alternativa para esse gabarito, que anteriormente, se eu tivesse dado baixa aqui pelos 125 mil, nós teríamos gabarito. Porém, tem a questão da reversão da perda, eu vou precisar, então, dar baixa aí pelo valor inicial, pelo valor de custo. Quero saber de vocês, gente. Tá tranquilo? Deixa eu sair aqui da frente, né? Nem sei mais cadê o negocinho aí. Olha aí, deu para vocês verem? Toque final. Dúvida nessa questão, gente? Ficou claro aí? Alguém tem dúvida? Vamos seguir aí para a próxima questão. Aí, nesse caso, essa questão ela foi anulada, tá? Ela foi anulada por conta da questão da reversão. Depois nós temos, ó, a próxima questão, que é a questão 19 da prova branca e azul e questão 21 da prova amarela e verde.
E aqui, ó, ele está me pedindo o valor da média ponderada. Ou seja, com os mesmos dados informados ali, pessoal, eu vou usar o quê? Vou usar as mesmas informações. Então, eu vou continuar tendo lá o ICMS. Vamos voltar lá na questão, ó. Nós vamos continuar tendo aqui, ó, o ICMS no mesmo valor, não muda para os dois métodos. E também vou continuar tendo essa reversão aqui, tranquilo? E nós não vai mudar aqui em relação a isso. Por quê? Porque ele fez a venda ele conseguiu reverter essa perda que ele havia reconhecido. Então, nós vamos agora fazer pela média. E o que determina aí o custo médio? Eu tenho lá, ó, 300 unidades a 125 inicialmente. Então, vamos seguir lá nele. Então, nós vamos ter aqui, ó, no mês de dezembro, eu vou ter 300 unidades a R$ 125, que vai me dar aí, ó, 37.500. Depois, no dia 15/12, nós tivemos uma entrada de 400 unidades. E é aquelas 400 que nós encontramos o custo unitário de R$ 118,80. E nesse valor total, ele vai dar 47.520. Logo, nós vamos ter aqui agora, olha só, 300, eu tenho aqui 300, mais 400 unidades aqui, ó. Daqui eu somo com esse, eu passo até 700. E aqui eu tinha 37.500 mais 47.000, ó. Daqui, ó, 47.520. Nós vamos passar a ter aqui qual o saldo, pessoal? Nós vamos passar a ter um saldo aqui total de 85.020. Se nós pegarmos 85.020 e dividir por 700, vai dar aproximadamente 121,46 centavos. Tranquilo? Porque é a média, né? Então, na média, eu pego esse valor e vou dividir por esse daqui, ó. E aí eu acho esse valor aqui, ó. E vai dar esse resultado. Agora vamos lá. Teve uma saída. Pessoal, saiu as 500, quantas unidades? 550 unidades. E nós vamos lançar pelo custo médio? Não. Nós vamos precisar voltar e fazer o cálculo que nós havíamos feito. Por quê? Porque nós vimos que nós temos um estoque e esse estoque está lá dentro do ativo circulante, mensurado ao valor de 40.500. E que abaixo dele eu tenho uma perda que foi reconhecida pelo valor realizável no valor de R$ 3.000. Porém, com os dados informados na questão, é possível verificar que essa perda ela foi revertida por conta do valor ali da venda dessa mercadoria. Então, nesse caso, eu vou fazer a reversão, então eu vou calcular não pelo valor de 121 na hora de saída. Eu vou calcular por qual valor? Eu vou pegar os 40.500 do estoque inicial, mais a aquisição de 47.520, nós vamos achar aqui um valor total de quanto, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, ó, 88,20. Esse daqui vai ser o valor. E esse valor, pessoal, nós vamos dividir por 700 unidades para encontrar o custo unitário. E vai dar quanto aí? 125,74 vezes 550. Vamos ver aqui quanto que vai dar o total. Eu resolvi essa questão agorinha. 125,74 vezes 550 dá 69.157. E aí, nesse caso, olha só, pessoal.
eu não tenho gabarito, porque o gabarito aqui, ó, deu 169.158. E esse eu acho que foi o gabarito aqui da banca. Deixa eu até confirmar, porque questão 19, o gabarito inicial da banca nem tinha sido a letra B, tinha sido a alternativa A, gabarito letra A, que é a banca. Mas nesse caso aí, ó, ficou faltando a reversão.